Maio é um mês dedicado à conscientização, prevenção e enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Um crime que deixa feridas expostas, difíceis de curar. Feridas que podem durar a vida inteira. Veja na reportagem de Giovana Faria. A quebra da infância por meio de um crime. A violência que acaba com a inocência e deixa cicatrizes para o resto da vida. No Brasil, 1 a cada 5 crianças foi vítima de exploração ou abuso sexual facilitados pela tecnologia em apenas um ano. De acordo com dados da Unicef, isso representa que 3 milhões de pessoas entre 12 e 17 anos foram impactadas por essa violência. Quase metade desses casos são cometidos por alguém próximo da vítima. Essa mãe, que prefere não se identificar para preservar a família, descobriu por acaso a violência dentro da própria casa. A filha foi violentada sexualmente dos 10 aos 13 anos pelo próprio padrasto. Até que em uma noite, a mãe entrou no quarto da menina e flagrou o crime. Quando eu cheguei lá, ele estava já tirando a roupa dela. E ela estava chorando, e aí eu entrei meio que em pânico, comecei a gritar, e ele foi, me tirou do quarto, aí veio me tirando do quarto e falando que só estava ajeitando ela na cama, porque ele entrou e ela estava deitada de mau jeito e estava ajeitando ela na cama e tal. Quando ele estava meio que tentando me convencer, ela gritou, ela falou, é mentira, mãe, ele já está fazendo isso tem muitos anos. Atualmente, a vítima tem 18 anos. A mãe luta para que a jovem tenha um futuro feliz, mas a ferida ainda está aberta. Todo mundo fica destruído, né? Tanto eu quanto ela, os meus familiares mais próximos, né? A gente nunca imagina, porque é dentro da sua casa. Assim como neste caso, os abusadores não têm um perfil e não aparentam ser criminosos. Por isso, identificar e localizar crimes contra crianças se torna uma tarefa delicada. A Patrulha da Criança e do Adolescente é focada em atendimentos emergenciais. No caminho de algum compromisso, os agentes da Polícia Militar podem ser deslocados para socorrer alguma vítima. Os nossos policiais estão sendo capacitados para esse tipo de ocorrência com um olhar mais humano, um olhar mais técnico, né, para poder ali receber essa vítima, né, que são nossas crianças e adolescentes. Os números e os casos já assustam. E no panorama mundial, a situação ainda se agrava. Dados da Interpol apontam que mais de 4.900.000 imagens de abuso infantil já foram catalogadas para investigação. Mas o que ainda preocupa as autoridades é que apenas 10% dos casos são denunciados. A Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima trabalha com um setor específico para crimes cibernéticos. O que nós vemos hoje, na maioria dos casos de crimes cibernéticos, e quando eu estou falando de crimes cibernéticos, né, na área infantil, nós estamos falando da pedopornografia, da cyberpornografia infantil, do estupro virtual. São crimes que, infelizmente, têm acontecido e acontecido de uma forma quase que multiplicadora. Cada vez mais são números absurdos, né? E a polícia tem que se aprimorar, a polícia tem que estar à frente, né, desse contexto, no sentido de poder dar uma resposta à sociedade, dar uma resposta a essas famílias quando a prevenção não foi bem feita. Neste mês, um casal foi localizado pela delegacia de Itaguaí, no município da Baixada Fluminense. Eles foram condenados por abusar dos 2 filhos, de 1 e 6 anos de idade, e ainda filmar os crimes para vender na internet. A investigação começou em 2023, quando a agência da União Europeia alertou a Polícia Federal dos vídeos que circulavam nos países da região. A mãe foi condenada a 23 anos de prisão e o pai a 15 anos. As crianças passaram a viver com outros parentes desde o início das investigações, mas de acordo com especialistas, as cicatrizes do trauma são carregadas pelo resto da vida. Quando uma criança sofre violência dentro de casa, ela aprende muito cedo a viver em estado de medo, silêncio
insegurança. E tudo isso destrói a forma com que ela vai se relacionar consigo mesmo e com o mundo. Maura é uma sobrevivente de um longo caso de abuso sexual. Ela foi subtraída da família ainda criança, chegou a morar na rua até começar a viver com um casal. Quando pensou que a situação iria melhorar, o pesadelo começou. Aos 8 anos de idade, eu escrevi uma cartinha para a dona da casa no Dia das Mães, pedindo que ela se tornasse minha mãe. Na minha cabecinha de criança, com toda a ingenuidade, eu imaginei que se ela aceitasse ser minha mãe, o marido dela não faria mais o que vinha fazendo e que ela não me espancaria mais da forma como fazia. Mas ela ficou furiosa, foi o contrário. Até que aos 16 anos, conseguiu sair de perto do abusador. Eu vou até o fórum, eu relato a violência física, a violência psicológica, mas fico em silêncio quanto à violência sexual, por medo, os mesmos sentimentos de culpa e de vergonha. Eu não falava com a boca, mas eles conseguiram entender que havia algo a mais e investigaram até o entendimento real de que não havia apenas a violência física e psicológica na minha vida. Hoje, Maura transformou o trauma em forças para ajudar outras crianças e adolescentes pelo Instituto Anjos. Eu luto diariamente para que nós possamos combater a pedofilia, combater o abuso sexual infantil com conhecimento,